E aí, galera, tudo bem? Professor Marco Vale de Física. Hoje a gente vai falar sobre questões envolvendo a força de atrito, tá? Uma atividade que eu passei a semana passada, hoje, aliás, acho que semana passada, e hoje a gente vai responder essa atividade e você vai então entender como é que responde todas essas questões, tá bom? Lembrando que o meu Instagram é prof.marcosvale e o YouTube também, prof.marcosvale. Bom, as questões são essas, né? Que atividade de casa que eu passei semana passada. Primeira, segunda, terceira e quarta questão. Então a gente vai ver cada uma delas separadamente, óbvio. Primeira questão: um corpo de massa igual a 2 kg movimenta-se numa mesa horizontal sob a ação de uma força horizontal F de intensidade igual a 8 newtons. Então, o que é que eu tenho aí? Eu tenho uma força cuja intensidade vale 8 newtons, o valor da força 8 newtons, conforme mostra a figura. Sendo de 2 metros por segundo ao quadrado a aceleração que o corpo adquire, determine a intensidade da força de atrito que exerce sobre a mesa. Aí aqui é o seguinte, meus queridos, ó. Quais as forças que vão atuar aqui? Eu vou ter o peso, lembrando que essa caixa está indo para a direita, né? Eu vou ter a força peso sobre ela. E vou ter também a intensidade da força normal. Intensidade da força normal. Contrária ao movimento, eu vou ter então a força de atrito sobre a caixa que a superfície exerce sobre a caixa. Eu vou ter aqui uma força de atrito. Como ele está acelerado, eu já posso dizer que esse atrito é dinâmico, né? Bom, a normal se equilibra com o peso, então o valor da normal é igual ao valor do peso, que é a massa vezes a aceleração da gravidade. Portanto, essa força normal, ela vale 2 vezes 10, né? Ela vale 20 newtons. A letra A, ele quer o valor da força normal. Aplicando então que a força resultante sobre a caixa é a massa vezes a aceleração, segundo a lei de Newton, como ele está acelerando para a direita, então é porque a força F é maior do que a força de atrito. Então fica a força F menos a força de atrito, que é igual a massa vezes a aceleração. 8 menos a força de atrito é igual a massa, quanto é a massa? 2, né? Vezes a aceleração, que também é 2. Então aqui eu vou ter que 8 menos a força de atrito é igual a 4. Então a força de atrito vai para lá positivo e o 4 vem para cá negativo. Eu vou ter então que o valor da força de atrito é igual a 4 newtons. Está aqui a letra A. Letra B. O coeficiente de atrito dinâmico, né? Coeficiente de atrito dinâmico. Bom, então é só você lembrar que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. A normal vale 20, né? Então aqui, eu vou passar para o outro. Lembrando que a letra C ele que é a força resultante, né? Aí a força de atrito vale 4 e a normal vale 20. Aí a letra B, então, a letra B ele quer o valor do coeficiente. Então, força de atrito dinâmico é o coeficiente dinâmico vezes a normal. Portanto, eu vou ter que o coeficiente dinâmico é o valor da força de atrito dividido pelo valor da força normal. Que então aqui fica 4, que a gente já calculou, dividido pela força normal, que é 20. Simplificando por 4 vai dar 1 sobre 5, que vai dar 0,2. Lembrando que o coeficiente de atrito ele é adimensional.
Aí a letra C, ele quer a força de atrito, ou a força resultante. Com a força resultante, eu posso calcular ela de duas maneiras. É a massa vezes a aceleração, ou então eu posso calcular a força resultante como sendo a força F menos a força de atrito. Acho que é isso que ele quer, né? Estou em dúvida aqui. O atrito vale 4, né? Normal, Então a força resultante vai ser 2, que é a massa, vezes a aceleração, que é 2, que vai dar 4 newtons, beleza? Por aqui também vai dar 4, né? Porque vai ficar 8 menos 4. 8 menos 4, que vai dar também 4 newtons. Eu acho que é isso que ele pede na letra C. A questão número 2, ele diz o seguinte: arrasta-se um corpo de massa 60 kg num plano horizontal rugoso, com movimento retilíneo uniformemente, né? Movimento retilíneo uniformemente mediante uma força resultante de 180 newtons, né? Mediante uma força resultante de 180 newtons. Aí o que é que eu vou ter aí? Qual é o coeficiente de atrito? Essa questão aqui ainda é mais fácil, né? Porque aqui é o seguinte: retilíneo uniforme. Se é um movimento retilíneo e uniforme, é porque a velocidade é constante e a força resultante é zero. Portanto, eu posso dizer que a força de atrito que está para a esquerda é a própria força F que está para a direita, que vale 180 newtons. Eu vou ter também aqui a força peso, e vou ter a normal. Lembrando que a normal se equilibra com o peso. Então, a força normal é igual ao peso, que é igual a 60, que é a massa, vezes a gravidade, que é 10. Então, aqui vai dar 600 newtons. Logo, sabemos nós, né, que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. A força de atrito vale 180, que é igual ao coeficiente de atrito vezes a normal, que vale 600. Daqui eu tiro que o coeficiente de atrito é 180 dividido por 600. Cancela esse zero por esse. Se eu dividir tudo por 6, aqui fica 3 e aqui fica 10. Logo, o coeficiente de atrito vai dar 0,3. Lembrando que ele é adimensional. Questão número 3. A questão número 3 é o seguinte: um pequeno bloco de massa de 20 kg desloca-se numa superfície lisa com 72 km por hora. Lembrando que esse 72 km por hora, para transformar em metro por segundo, é só dividir por 3,6. Se eu dividir aqui por 3,6, eu vou achar que a velocidade inicial dele é de 20 metros por segundo. A seguir, atinge a superfície áspera, onde o atrito entre o corpo e a superfície, né, o coeficiente, vale 0,4. Então, ele diz que o coeficiente de atrito vale 0,4. Então, está vendo aqui 0,4. Determine o espaço percorrido pelo bloco na superfície até parar. Então, ele vai se deslocar, vai até ele parar. Então, eu já sei que a velocidade final dele é zero. Velocidade final dele é zero. E aí ele quer saber qual a distância. Bom, para eu descobrir essa distância, eu vou usar uma fórmula chamada de equação de Torricelli, onde vou ter o seguinte: que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância. Eu tenho a velocidade final, que é zero, eu tenho a velocidade inicial, que é 20. Para eu achar o que ele pede, que é a distância, eu vou ter que achar o valor da aceleração.
Então, como é que eu acho a aceleração? Eu pego aqui força, peso, né? E força normal, que vão se equilibrar, né? E tem a força de atrito contrária ao movimento aqui. Força de atrito. Bom, então como só tem a força de atrito, eu posso dizer que a força resultante é menos a força de atrito. Professor, por que você colocou negativo? Porque ele está contrário ao movimento, né? Como ele está contrário ao movimento, aí então eu vou ter que a força resultante é menos μ vezes a normal. Só que a normal tem módulo igual ao peso, né? Então daqui eu vou ter que massa vezes a aceleração é menos μ vezes mg. Que a normal, como ela é igual ao peso, ela também é mg, né? Aí eu vou cancelar aqui a massa. Então a aceleração é menos o coeficiente de atrito vezes a gravidade. Então veja só, não vou precisar da massa, né? Porque a massa cancela. Então aqui eu tenho que a velocidade inicial dele é 20, a final é 0, aí duas vezes a aceleração vezes a distância. Eu vou então achar a aceleração bem aqui. É menos, negativo, porque o movimento é retardado. O coeficiente de atrito é 0,4 e o valor da gravidade é 10. Então aqui vai dar menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então eu achei o que eu estava precisando para poder encontrar a distância. Então logo, como é que calcula a distância? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a distância, equação em Torricelli. A velocidade final é 0. Aí fica 20 ao quadrado mais duas vezes a aceleração, que é menos 4 vezes a distância. Mais com menos dá menos, fica 8. Passa para cá positivo, 8D. E 20 ao quadrado é 400. Então a distância vai ser 400 dividido por 8. Aqui vai dar 50 metros. Então aquele bloquinho ele vai percorrer 50 metros até parar. Ok? Vamos então para a última questão, né? Vamos para a última questão. Diz o seguinte, né? Dois blocos de massas iguais, 10 kg, estão ligados por um fio de peso desprezível que passa por uma polia sem atrito, como indica na figura. O coeficiente de atrito entre A e a superfície é 0,6. Determine a aceleração do sistema. Então, bora aplicar as forças. Eu vou ter aqui o peso de B, vou ter a tração. Aqui também tem força de tração. Eu vou ter o peso de A. Eu vou ter normal em A. E vou ter aqui uma força de atrito. Certo? A normal em A se anula com o peso de A. A normal em A é igual ao peso de A. Por que é que não tem normal em B? Porque o B não está apoiado em nenhuma superfície. Aí aqui é massa de A vezes a gravidade. Sendo que a massa de A é 10 e a gravidade também é 10. Então a normal em A vale 100 newtons. Certo? O peso de B também vale 100 newtons. Como é que calcula a força de atrito em A? Força de atrito em A é o coeficiente de atrito em A vezes a normal em A. Então a força de atrito em A vai ser igual, o coeficiente de atrito é 0,6, a normal vale 100, então a força de atrito em A vale 60 newtons. Bom, então o peso de B vale 100 e a força de atrito em A vale 60.
Então veja que o atrito vale 60 e o peso de B vale 100. Então esse cara aqui vai descer, porque o peso de B é maior, né? Enquanto que o A vai para a direita. O B desce e o A vai para a direita, porque 100 é maior do que 60, né? Aí como é que eu calculo a aceleração? Aí eu vou montar um sistema, né? Eu vou começar pelo A. Fica tração menos a força de atrito é a massa de A vezes a aceleração. O B, como vai descer, fica o peso de B menos a tração é a massa de B vezes a aceleração. Então, quando eu monto o sistema aqui, ó, eu vou cancelar a tração. Aí fica peso de B menos a força de atrito, que é igual, botando em evidência, massa de A mais massa de B, tudo isso vezes a aceleração. Lembrando que o peso de B vale 100, o atrito vale 60 e cada uma das massas vale 10. Portanto, aqui vai ficar aqui peso de B, né, menos a força de atrito, é massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Então, 100 menos 60 é igual a 10 mais 10 vezes A. Então, aqui fica 40 é igual a 20A. Então, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado, que é 40 dividido por 20. Beleza? Show de bola. Até a próxima.